Olá, alunos, tudo bem? Vamos continuar o conteúdo? Iremos começar agora o capítulo 5, beleza? Então, acompanhe comigo lá na página 94 de vocês. Ele fala sobre semelhanças de triângulos, mas primeiro a gente vai analisar várias semelhanças, beleza? Pessoal, primeiro, quando a gente fala que duas figuras são semelhantes, quer dizer essencialmente o quê? Que elas vão possuir ângulos congruentes, ou seja, os ângulos têm que ter a mesma medida, ok? E os lados, eles precisam ser proporcionais. Lembre-se, proporcionais não é a mesma medida, tá? Proporcionais quer dizer que tem uma razão entre eles. Dá um exemplo. Imagine um triângulo, ok? Equilátero de lado 1. Os ângulos são todos 60. Se eu pegar um outro triângulo equilátero de lado 2, bom, como ele é equilátero, continua sendo 60, e existe proporção entre os lados. O segundo triângulo tem os lados que são o dobro do primeiro. Então, esses dois triângulos seriam semelhantes, ok? Isso é uma base para a gente poder estudar a trigonometria, tá? Ele mostra aqui um pouquinho sobre esses triângulos, tá vendo? A gente tem um triângulo grande, que ele pode ser dividido, tá vendo aqui, ó? Um triângulo grande e triângulos menores, e você pode continuar dividindo todos os triângulos que forem formados aqui, vão ser semelhantes. Então, eles estão representando partes do inteiro, no caso, essencialmente cada menor é metade do anterior, o lado, no caso médio, é metade do anterior, e são todos triângulos semelhantes. São fractais o nome daquilo, tá? Só para deixar claro. Mas vamos pegar no que é interessante aqui pra gente. Pessoal, olha isso daqui. Isso aqui é como a gente estabelece a razão entre essas crianças, tá? Se a gente pegar, por exemplo, lados, presta atenção. Considere os quadriláteros, esses dois aqui. Determine na forma simplificada a razão entre as medidas dos lados indicados a seguir. AB e EF. Pessoal, a gente obrigatoriamente coloca na ordem que é falado. Então, se ele falou AB e EF, nós colocaremos a medida de AB sobre a medida de EF. AB mede quanto? 3. EF mede 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, é 3 sobre 9, ou 1/3. O que isso quer dizer? Que essa medida aqui é o triplo dessa medida aqui. Então, a razão é 1 sobre 3. E depois ele pede BC e FG. BC, pessoal, é 2 essa altura. FG, aqui, ó, é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 2 sobre 3, ok? Que simplificando vai também ficar 1 sobre 3. E se a gente fizer o cálculo aqui, a gente vai achar a mesma coisa, que todas as razões entre os lados desse e desse são 1 sobre 3. E os ângulos são congruentes? São. Tá vendo que é retângulo? Então, todos esses ângulos medem 90 graus. Dessa forma, pessoal, a gente pode atestar que esses dois retângulos são semelhantes. Ou seja, esse retângulo aqui é uma ampliação desse, ou esse é uma redução desse. Na verdade, não faz diferença. Esse é 3 vezes, o lado dele é 3 vezes maior do que esse. Entender, pessoal, essa lógica de semelhança? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, ele pede para você fazer uma análise, vocês podem fazer essa análise aí. E aí ele mostra a questão da lógica de polígonos semelhantes. A gente precisa de ângulos correspondentes, ou seja, os ângulos são congruentes, que eles têm o mesmo ângulo. Vértices correspondentes, ou seja, tem que ter o mesmo formato. E lados correspondentes ou homólogos. Homólogos é quando eles são proporcionais, beleza? Olha esse exemplo aqui, pessoal. Esse daqui e esse daqui. Um lado continua o mesmo, o outro aumentou. São semelhantes? É óbvio que não, porque eles não têm a proporção. Seria se esse lado aqui de baixo também fosse 6. Aí sim seria proporcional. E esse daqui? 2 passou para 3, 2 passou para 3, 2,8 passou para 4,2, 2,4, 2,8 para 4,2, 2,8 para 3,6, 2,8 para 4,2. Como que você testa isso? Você divide. 3 por 2, 3 por 2, 4,2 por 2,8, 3,6 por 2,4 e 4,2 por 2,8. Se todas essas divisões derem o mesmo valor, quer dizer que eles são sim semelhantes. Beleza? Então, só fazer isso, nem um bicho de 7 cabeças, nem um monstro, tá? É só razãozinha e simplificar. Razão de semelhança é justamente essa lógica aqui que a gente estava falando, que eu estava falando.
que é qual é o valor que foi multiplicado ou dividido para ter as novas medidas. Por exemplo, olha isso daqui, pessoal. 8 virou 4, 12 virou 6 e 16 virou 8. Esse tracinho aqui significa que os ângulos têm a mesma medida, beleza? De um para o outro. Bom, se 12 virou 6, 8 virou 4 e 16 virou 8, percebam que é metade, pessoal. Então, a gente sabe o quê? Que a razão desse para esse é 2, porque esse é o dobro desse, ok? E a razão desse para esse é 1 sobre 2, porque esse é metade desse. O segundo é metade do primeiro. Esse mesmo conceito, pessoal, vocês podem aplicar em em todas as atividades que vão aparecer. É só vocês fazerem esse mesmo conceito de análise, tá? Colocar e dividir os valores para poder achar. Beleza? E aqui a gente tem novamente triângulos semelhantes, onde a gente mais vai utilizar ele, em triângulos retângulos. Beleza? Aqui ele pede para analisar novamente. Perceba que todos eles vão dar 3, ok? 18 por 6, 3. 9 por 3, 3. E 9 raiz de 3 por 3, raiz de 3. Raiz de 3 com raiz de 3 corta, aqui tá vendo? E 9 por 3, 3. Se as razões são todas a mesma, quer dizer que esses dois triângulos são semelhantes, ok? Pessoal, com isso eu gostaria que vocês fizessem as atividades, beleza? Eu vou deixar também escrito quais atividades que eu quero que vocês façam. E na próxima aula a gente vai começar com a teoria fundamental de semelhança, beleza? Beijos, abraços, bons estudos.